Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Eu tinha prometido ontem, né, tentar dar uma passadinha mesmo em viagem para a gente comentar essa partida entre Vasco e Botafogo que se realizou hoje em Brasília, e um resultado negativo para o Vasco, mas mesmo assim estou aqui, o profissionalismo me chama e vamos comentar. Óbvio que eu vi o jogo, assisti, me irritei como você, torcedor Cruz Maltino. E a gente tem aqui algumas situações para colocar, né? O Vasco realmente deixou muito a desejar. Parecia até que o Vasco, que tinha jogado, né, o Mundial, estaria aí cansado fisicamente, esgotado aí nessa maratona de jogos, de viagens, e o Vasco ficou aqui treinando, ajustando os erros, aprimorando a parte física, e não deu certo, né? O Vasco deixou muito a desejar e foi o Botafogo, né, que conseguiu aí chegar aos 2-0 e olha, poderia ter ampliado, hein? Se o Botafogo tivesse mais capricho nas finalizações, nas tomadas de decisão, com certeza o placar seria mais dilatado, não pelo que foi o jogo em si, né, pelo todo o jogo, mas pelo segundo tempo, onde o Vasco teve que ir para o ataque, teve que tentar mudar, né, a cara da partida, e o Botafogo ganhou mais espaços, conseguiu criar as melhores oportunidades e perdeu ali, no mínimo ali uns 3 gols que poderia ter feito. Enfim, um primeiro tempo até certo ponto parelho, né, jogo equilibrado assim, mas foi o Botafogo que teve a sua melhor chance, né, através do Arthur Cabral, jogador perigoso, e continuou macetando o Vasco ali um pouquinho. O Vasco equilibrava, primeiro tempo muito assim morno, mas o segundo tempo sim, o segundo tempo o Botafogo teve um melhor padrão de jogo, melhor organização, e o Vasco parecia muito apático, muito fora de si, e a mexida do Diniz, que a gente, né, tentaria ver aí uma situação diferente, muito pelo contrário, não acrescentou em nada, né? Acrescentou até de forma negativa, porque ele teve que sacar um zagueiro para colocar o Hugo Moura, né, na zaga, improvisou ali. A gente esperava, né, que após um mês de treinamentos aí, de uma intertemporada, tivesse um fator novo, mas, né, que fosse mais puxado pelo lado da organização, de uma retomada de jogo, de uma mudança de postura, né? E ela não veio com o Hugo Moura na zaga e colocando o Cocão em campo. 2 figuras nulas ali que não acrescentaram em nada, muito pelo contrário, né? Pioraram aí a saída de bola, o Vasco ficou perdido e o Botafogo soube achar os principais espaços ali e conseguiu chegar aí aos 2 gols que decretaram a derrota cruzmaltina lá em Brasília. E diga-se de passagem, né, meus amigos, você sabe que o Vasco vive um cenário muito ligado a São Januário. Quando você abre mão de São Januário para jogar em Brasília, você está dando praticamente um tiro no seu próprio pé, né? Porque o Vasco perde ali, né, a sua sintonia com a torcida, perde o seu chamariz, né, o seu glamour, perde a sua força que tem, a sua competitividade de São Januário. Óbvio que pelo que o time demonstrou hoje em campo, acho até que perderia o jogo em qualquer que fosse o lugar. Mas São Januário tem isso, né? Porque o Vasco tem as suas limitações e às vezes em São Januário faz essas limitações aí retrocederem e o Vasco conseguir aí pontos importantes nessa trajetória. A diretoria do Vasco abriu mão de São Januário para jogar lá em Brasília por conta de uma proposta, e isso já foi uma situação desagradável, né? Então, e além do mais, o time fica treinando um mês aí, o clube tem um mês para consertar aí os erros do passado, reforçar o elenco, e quando o Vasco retorna a campo, o Vasco retorna sem reforços, com as mesmas e velhas opções no banco de reservas, e aí tentando se apegar na força do trabalho do seu treinador. Enfim, muito pouco para o que está por vir. Muito pouco pelo que o Vasco precisa. O Vasco vai ter Copa do Brasil, está tendo Sul-Americana e ainda está nas posições lá embaixo do Campeonato Brasileiro, tentando confirmar uma evolução que não vem, né? Então faltam reforços.
Esse jogo de hoje, o reflexo dele, é isso aí. Prova de que o time precisa de reforço, que o time precisa de opções para o elenco, precisa dar mais opções para o treinador e, além do mais, provou aí que o Vasco está precisando de reforço também em outras posições, né? A situação da zaga, por exemplo, me preocupa e muito, né? Acho que muita gente se apega pelo resultado do jogo contra o São Paulo. O óbvio, o Vasco fez um grande jogo contra a equipe do São Paulo antes dessa pausa aí, mas o São Paulo também não está com essa bola toda, né? E a gente também tem que dar esse desconto nessa hora. Mas o Vasco fez uma grande exibição, só que a gente esperava que quando retornasse agora, essa exibição fosse confirmada em campo e diante de um Botafogo que acabou de atuar no Mundial de Clubes, veio aí cansado, desgastado da viagem e outra coisa, perdeu aí 2 jogadores importantíssimos do seu elenco, veio com um técnico novo aí, com uma nova mentalidade, quase também não deu tempo de treinar e conseguiu bater de frente contra o Vasco e conseguiu vencer aí até certo ponto com autoridade no segundo tempo. Então, me preocupa muito. Eu ouvi agora a coletiva do Fernando Diniz, ele dizendo que o Vasco também ele teve problemas com alguns jogadores nessa semana, né? Parece que o Coutinho teve uma lesão na panturrilha, sentiu uma dor e aí ficou fora do treino e conseguiu se recompor aí para voltar, né? O Ryan também teve um problema no seu tornozelo, enfim, na visão do Diniz, eles até certo ponto virariam dúvidas para essa partida, mas conseguiram aí dar a volta por cima e se manter nesse jogo de hoje. Mas isso aí, meus amigos, não justifica, né, a atuação fraca do time. Isso aí dá mais embasamento ainda, dá mais força para provar que o Vasco precisa de reforços sim, e com senso de urgência, coisa que não tem acontecido. Porque se esses jogadores aí, por exemplo o Coutinho e o Ryan, não jogassem hoje, olha só o buraco que o Vasco ia se meter. O Vasco sem um reserva altura para o Coutinho e sem também um reserva altura para o Ryan. Talvez entraria aí o Garré, porque o Vasco hoje não tem o Adson. E outra coisa, você depositar as fichas todas no David, que está voltando ainda de uma contusão, uma contusão gravíssima, é complicado, né? O próprio garoto estrela foi até relacionado, mas também nós não teve essa oportunidade de atuar hoje, né? Não pôde ficar no banco de reservas por decisão do Diniz. Mas mesmo assim, meus amigos, isso aí não invalida, isso aí dá mais força para que o Vasco precisa de reforço. Precisa de reforços para ontem, precisa de mais senso de urgência. Tem muitas competições aí, você vê que vai jogar um jogo dificílimo contra o Independente Del Valle na atitude de um time que sobra lá na sua casa e vai decidir aqui dia 22. E pelo andar da carruagem, sem reforços, porque é muito difícil que chegue aí um nome e já atue aí, faltando aí mais ou menos 10 dias, né, para esse jogo aí. É complicado, muito complicado, me preocupa demais. Faltou força física hoje, faltou intensidade ao Vasco, faltou organização, faltou uma melhor leitura de jogo pelo que estava acontecendo. Os jogadores realmente muito abaixo e parecia que eram os jogadores do Vasco que estavam voltando aí de uma maratona de jogos e não o Botafogo. Enfim, me preocupa muito e eu espero que o Fernando Diniz possa aí, né, mudar esse panorama, fazer com que o Vasco tenha mais competitividade lá fora, porque é um jogo muito difícil e o time equatoriano vai querer fazer o seu resultado lá, né, para garantir, porque sabe da força do Vasco em São Januário. Bom, meus amigos, não vou nem mais comentar, não vou estragar o seu sábado, não vou também estragar o meu, só quis botar algumas visões que eu tive sobre o que eu assisti desse jogo de hoje e que me preocupa com as decisões erradas aí fora de campo. E agora eu deixo o espaço para vocês. E aí? Como é que vocês viram esta derrota no clássico hoje contra o Botafogo? E esta falta de reforço? Comente, participe e vamos interagir. Muito obrigado e vou tentar amanhã voltar com mais novidades do Vasco. Aquele abraço.